Boa noite a todos. Começando aí mais uma live, né? E essa live, uma live especial, que vai ser uma flash live, bem mais rapidinha do que de costume. Então, a nossa intenção nessa live de hoje aqui na PBS é trazer conteúdo intenso para vocês. Então, vão ser 15 minutinhos de live com bastante conteúdo. E vocês ficam aí à vontade, tá? Para participar, para enviar mensagem. Caso a gente não consiga responder, né, perguntas, dúvidas aqui no ao vivo, a gente continua no chat depois da live durante mais algum tempinho fazendo essas respostas, tá? E aí hoje a nossa live, nossa flash live, ela tem um tema, seguindo, né, os nossos temas de liderança. Ela vai falar um pouquinho a respeito de equipe resistente à mudança, né, e do papel do líder com relação a essas equipes resistentes à mudança. E antes da gente iniciar efetivamente nessa contagem dos nossos 15 minutinhos, eu queria pedir para quem já estiver ao vivo, tanto no Instagram ou no YouTube, para, por favor, compartilhar, curtir e comentar bastante aqui durante a nossa live, tá? A live de hoje, ela vem trazendo dois especialistas, o Felipe Lontra e o André Henriques, que eu vou fazer a apresentação aqui para vocês, um a um, antes deles entrarem e a gente começar a contabilizar esse nosso flash live. E fica a dica, né, para quem não conseguir assistir ao vivo, que essa nova forma de trazer a live para vocês é exatamente para a gente conseguir trazer esse conteúdo enxuto, de forma intensa, para você conseguir ouvir aonde você estiver. E posteriormente esse conteúdo também vai ser disponibilizado para vocês no podcast da PBS Cast, disponível aí no Spotify. Tá? Então, quem ainda não está seguindo a gente no Spotify, está na hora de seguir o nosso canal aí do PBS Cast. E eu vou convidar para conversar com vocês hoje o Felipe Lontra, que ele é o nosso facilitador da trilha de liderança, de desenvolvimento e liderança da PBS Academy. Essa trilha que vai iniciar aí nos próximos dias. O Felipe, que é superintendente administrativo da Unimed Serrana, possui 14 anos de experiência em gestão empresarial, dos quais 10 anos em posições executivas, formado em publicidade e propaganda e possui MBA em gestão de pessoas e MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Também é formado em produtividade aí pela IGT. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite, Aline, boa noite todo mundo. Prazer enorme estar aqui na nossa Flash Live, e tentar entregar nesse 15 minutinhos que a gente vai ter de bate-papo com o pessoal, um conteúdo aí de primeira sobre as mudanças e resistências que existem na liderança. Obrigada, Felipe. E para compor também, né, esse time de hoje, né, para falar nessa nossa live aí de liderança, nosso papo de liderança em formato Flash Live, eu chamo o André Medeiros. O André, que é nosso facilitador no módulo do líder comunicador na trilha de desenvolvimento em liderança. Possui 23 anos de experiência em gestão empresarial, das quais 21 em posições executivas, formado em administração pela Unesco, também possui um MBA em marketing pelo FRJ e é pós-graduado em marketing digital pela Faixa. O André já participou de mais de 30 cursos de desenvolvimento gerencial e é um dos nossos convidados para a nossa live de hoje. Boa noite, André. Boa noite, Aline, boa noite, Lontra, boa noite a todos. É um prazer estar com André. vocês nesse desafio aí de 15 minutos, entregar valor, entregar conteúdo e vamos embora. O tempo hoje urge. É isso aí. E para a gente poder começar a contabilizar o nosso reloginho aí de 15 minutos de conteúdo intenso, antes da gente iniciar, eu vou pedir para, por favor, quem já está assistindo ao vivo aí com a gente, tanto no Instagram ou no YouTube, para curtir, compartilhar e comentar, para a gente poder fazer essa interação também com vocês, tá? Então, curte, comenta e compartilha. E aí, para a gente poder começar, fica a pergunta aqui para o Felipe. O nosso tema de hoje é a respeito do líder, né, com equipe que seja resistente à mudança. Felipe, você é resistente à mudança? Me fala um pouquinho sobre isso. Já começa quente, já, né?
Cara, então, acho que assim, acho que todo mundo é resistente à mudança, né? Acho que quem fala que não é resistente à mudança, no mínimo ele está mentindo, né? A mudança, ela tira a gente de uma zona de conforto, seja você numa posição de líder ou numa posição de liderado. Então, se você está na posição de líder e precisa fazer uma certa mudança, independente da mudança que seja mudança de direcionamento, mudança de equipe, ou uma mudança completa dentro do escopo que você está trabalhando, cara, isso vai gerar um desconforto, mas você tem que saber trabalhar e existem ferramentas que te auxiliam nessas mudanças, né? Toda mudança ela tem que ser primeiro planejada, tem uma série de principais fatores que você pode fazer para que essa mudança ela não seja feita de uma forma tão abrupta, né? Eu tenho certeza e acredito que meu colega André ele já passou por diversas mudanças ao longo da carreira dele, porque ele tem um pouco mais de experiência do que eu. Então, eu acredito que ele já tenha vivenciado essas mudanças, mas não sei se você concorda comigo, André, porque assim, a mudança, ela te tira da zona de conforto, mas existem maneiras de você se preparar para ela, né? Quando você consegue se antecipar a essa mudança, se prever essa mudança, com certeza a forma como ela vai te pegar a sua liderança ou pegar a equipe que você está liderando, ela vai ser feita de uma maneira muito mais palatável para você estar fazendo, né? Com certeza, Felipe. A mudança, ela geralmente cria um certo desconforto em todos nós, né? Porque, como você mencionou, tira da zona de conforto. E muitas vezes as mudanças que acontecem nas nossas vidas, elas não são devidamente planejadas. Elas acontecem em algumas situações, como no caso da pandemia do Covid-19. Imagina a quantidade de mudanças que a pandemia provocou no universo empresarial, na vida das famílias, na vida das empresas, dos executivos. Então, isso foi um desafio para o universo, né, para o globo, né? Então, há muitos anos atrás, eu participei de uma frente de novos negócios numa grande empresa, e um dos produtos que a gente falava era comunicações unificadas, Unified Communication, né? Então, na época, a gente tendia até a propagar a ideia de home office, e aí tinham muitas barreiras, inclusive a própria legislação trabalhista impedia que isso se tornasse uma realidade. Então, isso acabou ficando um pouco no passado, né? As empresas não aderiram muito a isso e a ideia acabou não se desenvolvendo como a gente esperava, né? Então, isso foi em 2008 para 2009. 14 anos após veio uma pandemia e todo mundo se virou e teve que aprender, né, a fazer o tal home office, e as leis foram De forma adaptadas. abrupta, né? Em De 15 forma dias você tem abrupta. que transformar tudo em home office, né? Então, todos tiveram que se transformar muito rápido, aprender a usar dispositivos de comunicação unificada. E hoje a comunicação unificada está aí, é o que a gente está fazendo. Estamos aqui ao vivo, falando com várias pessoas, colaborando, trazendo materiais, enfim, é por aí. Então, de fato, na carreira passei por muitas mudanças, mudanças de cidade, mudanças de equipe, de atividade, de lugares. E isso, eu posso falar o seguinte, todas foram sempre difíceis, todas sempre exigiram bastante esforço, sacrifício, planejamento, principalmente. Mas é como diz, né, o Charles Franklin Catherine, o mundo odeia mudanças, no entanto, é a única coisa que tem trazido progresso. Então, ele foi o cofundador da Delco Electronics e eu acho que ele está muito certo, né? A mudança, ela, para o bem ou para o mal, né, planejada ou não, tem sido uma das coisas que impulsiona, de fato, o progresso. Exato, acho que é aquilo, né? Você só consegue evoluir se tiver mudança, né? Eu não vou conseguir evoluir ou melhorar um processo se eu não melhorar enfim, se eu não tiver uma mudança desse processo, né? Se eu não tiver uma mudança, às vezes, de equipe, eu tiver uma mudança até na forma como eu faço a minha liderança. E como você falou, né? Existem maneiras dessa mudança acontecer, às vezes de forma abrupta, como foi a Covid, às vezes apenas para alterar um processo ou uma reestruturação de uma empresa, ou como a gente já vivenciou e vem vivenciando, e principalmente por causa do Covid, o avanço também que está tendo em relação à questão tecnológica. Então, hoje, um líder também que ele não evolui dentro das ferramentas tecnológicas para entregar um melhor conteúdo, ele também vai acabar sendo sobrepassado e, com certeza, vai ter diversas dificuldades, tanto na sua liderança, como também, enfim, de conseguir fazer a gestão do seu negócio, né?
Então, isso também acho que é importante, né? São alguns tipos de mudança que ocorrem, né? É um dos conceitos mais modernos, né, mais atuais de gestão, é aquele olhar do líder, né, do dono da empresa, do negócio, que ele tem que ser a pessoa que vai inventar um negócio que vai destruir a própria empresa que ele tem, o próprio negócio que ele tem. Porque daqui a 10 anos, provavelmente, o negócio que você opera hoje vai deixar de existir. Então, ao invés de você esperar alguém inventar algo que finalize, que termine o seu negócio, a sua empresa, você, como gestor, como líder, tem que ser essa pessoa que pensa 24 horas por dia em um negócio que vai destruir o seu próprio negócio. Ou seja, você fica se reinventando, sempre buscando algo novo e, basicamente, isso chama-se mudança. Você tem sempre que mudar, sempre que se atualizar, sempre que estudar, para que você possa ter essa capacidade de evolução, de crescimento e de sustentação. E o que você acha, Felipe? A equipe, né? Como é que uma equipe reage à mudança, né? Você acha que todo mundo aceita bem? Como é que, como Ah, líder, você pensa em tratar essa questão com a equipe? assim, eu já passei por algumas mudanças, né, na liderança, né, liderando equipes e participando de processos de mudança com outros líderes né, junto comigo. Uma das mudanças grandes que a gente passou agora foi a mudança de sistema lá no hospital, né, lá na Unimed. A gente acabou de passar por uma mudança significativa, né, então eu peguei um sistema e mudei o sistema por completo. Ele foi alterado. Então, imagina que isso, por mais que as pessoas reclamassem do sistema antigo, que o sistema era ruim, que não sei o que, eles queriam mudar para o sistema. A gente pegou o melhor sistema da América Latina, um dos 5 melhores sistemas que existe hoje no mundo, homologado pela Apple e tudo. Só que mesmo assim aconteceu vários problemas, porque assim, independente do tipo de mudança, seja uma mudança de RP que a gente está fazendo, que é uma coisa gigantesca, ou simplesmente uma mudança pequena, onde eu vou mudar um processo, se todo mundo não tiver totalmente alinhado para essa mudança, ela com certeza ela vai trazer algum malefício ou vai trazer alguma dificuldade, porque como eu falei logo no início, né, todo mundo acaba trabalhando o tempo inteiro para continuar sempre numa zona de conforto. Então você acaba fazendo, a gente cria hábitos na nossa cabeça para fazer sempre as mesmas coisas. Então eu acordo de manhã, você tem sempre a mesma rotina, né? Às vezes sem perceber você faz a mesma coisa. Você vai no banheiro, toma café, toma banho. Você sempre entra no banho, toma banho sempre da mesma maneira, porque o nosso cérebro ele é acostumado a não ter mudanças, a poupar energia. Então isso é nosso, isso é do ser humano. O ser humano, o bicho, ele é assim, ele tem isso intrinsecamente. E é óbvio que a gente leva isso para a nossa liderança, é óbvio que a gente leva isso para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, quando você tem uma equipe que ela não coopera, né, que ela não acredita na mudança, ou que ela faz coisas para não para que você não consiga chegar no objetivo, né, de tornar aquele processo melhor, com certeza você está fadado a, primeiro, acabar com a sua liderança ou ter sérios problemas com ela, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, que eu vejo, e que faz muito sentido, é você alinhar. Alinhamento de expectativas, né? Eu vou fazer uma mudança, alinhe expectativas com todo mundo, informa por que essa mudança é necessária, o que ela vai trazer de benefício, o que ela vai trazer de alterações de processos, que no primeiro momento pode ser algo negativo, e você quebrando as objeções. Esse é o papel do líder, né? A gente está sempre ali em mudança, só que a pessoa ela não quer mudar. Então, qual é o meu papel? É quebrar as objeções e mostrar o que ele vai receber de positivo com aquelas mudanças. Então, acho que assim, ter a equipe contigo é o principal. Assim, acho que você querer É, fazer uma mudança sem sua equipe sozinho, não está enrolado. eu penso assim, a primeira coisa, né, a gente lá no módulo da PBS Academy sobre o líder comunicador, no caso eu sou o instrutor do módulo, a primeira coisa, né, que a gente precisa comunicar para qualquer equipe é o propósito, né, o motivo, o propósito e obviamente os ganhos, né, os desafios. Então, parte de um processo de comunicação, mas também de muita experiência do gestor de identificar o tipo de resistência, né, porque tem a resistência que é ativa, né, esse tipo de resistência é marcada por uma hostilidade, agressividade aberta, e aí fica fácil de você identificar e tratar esse tipo de comportamento. Agora, a resistência passiva ela é um pouco mais difícil, porque implica em pequenas sabotagens, né? A pessoa às vezes fica um pouco apática, tem pouca força de vontade, não colabora muito, só nega, né? Retém informação. Então, para você ter uma ideia, eu participei da compra, né, da fusão de uma empresa em São Paulo, e fui morar em São Paulo e lá vivi 3 anos,
E nesse primeiro ano foi quando a gente teve que fazer a fusão de duas empresas, inclusive com implantação de novos sistemas, contratação de pessoas, desligamento de algumas. Então foi um processo de mudança drástico envolvendo vários aspectos, né, de tecnologia, de pessoas, de estrutura, de modelo de gestão, de processo. Então foi um momento muito marcante na minha carreira, foi muito positivo, tenho amigos até hoje desse processo, inclusive o Eduardo, que é o fundador da PBS, ele estava conosco nesse processo, foi nosso diretor de recursos humanos lá em São Paulo. Então, respondendo, né, lá ao início da nossa live, mudança tira da zona de conforto, mas eu particularmente gosto de mudança. Sou uma pessoa que não tem muito problema em lidar com mudança. Mas outro ponto muito interessante dessa nossa discussão, a gente está falando aqui sobre equipes, né? Mas se você acha que a organização, a empresa, também resiste à mudança, também existe uma resistência corporativa no sentido da organização tender a ser resistente à mudança? Ah, com certeza. Porque assim, indiretamente, né? Porque você pensa, mas como que uma empresa ela vai ser resistente a uma mudança? É porque está tão intrínseco, principalmente na cultura daquela empresa. Então você pega, principalmente às vezes, Perfeito. empresas familiares ou empresas, às vezes, que não têm um plano de gestão muito bem definido, que segue aquilo, sempre foi feito assim, né? Como que a gente pega isso direto, né? Isso sempre foi feito assim, isso sempre segue dessa maneira. Cara, isso é cultura, isso está ali dentro. Então, se eu estou numa empresa onde a cultura da empresa, ela, né, dos diretores, presidentes, isso vem descendo, não é uma cultura de mudança, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai entrar automaticamente numa zona de conforto e ela está fadada a fracassar, com certeza, porque vai vir, como você falou, tem o concorrente do lado que está pensando, cara, o que eu tenho que fazer para o meu negócio, porque o meu negócio vai mudar, eu tenho que, enfim, outras pessoas estão ali e normalmente quando a gente vê empresas que são sólidas, são fortes, mas elas quebram e às vezes a gente não entende por que elas quebraram. E se você entrar a fundo, é isso, é a cultura dela, ela não enxergar essa mudança e deixar a coisa fluir, entendeu? Eu acho que, Temos alguns com casos, certeza, temos alguns casos clássicos, né, globais, tem. que são algumas indústrias que Uhum. mudaram, né, que tiveram que mudar toda a forma de atuar e algumas até naufragaram. Então, podemos falar aqui sobre a Blockbuster, que era uma rede de locadoras de VHS, basicamente, depois de DVDs. Chegou a Blu-ray, que também não foi muito longe, e de repente a A coisa foi para o Netflix, online, né, foi para o a streaming. Netflix E não veio tiveram, e... Exato. justamente, não tiveram a capacidade de entender essa mudança que a tecnologia traria e não conseguiram ajustar, né, os processos, o negócio, a forma de agir e tal. Mas aqui, para não parecer que nós estamos fazendo uma caça, né, aos resistentes à mudança, não é bem isso que a gente está propondo aqui. Na Com verdade, certeza a não. pessoa que resiste à mudança também tem um papel fundamental, porque se a equipe inteira, se a empresa inteira falar vamos mudar e vamos embora, simbora, né, pode ser que alguns aspectos não sejam ponderados, algumas perspectivas não sejam observadas. Então é muito importante haver sim uma resistência, porque essa resistência ela pode influenciar, né, a empresa em direção a uma estabilidade também, evitando algum tipo de excesso. Às vezes mudar também de qualquer forma, né, de qualquer jeito, sem o devido planejamento, sem uma gestão de mudança. Enfim, isso pode trazer severos transtornos. Já participei de uma mudança drástica numa grande organização que não deu certo. O grupo que avaliava, né, os resistentes, levantamos, né, eu fazia parte desse grupo, eu era o resistente, por incrível que pareça, levantamos mais de 400 pontos críticos para a implantação do sistema e ele foi implantado mesmo assim. O que aconteceu? Uma série de problemas, desde problemas comerciais até mesmo de faturamento. E tivemos que fazer a migração reversa desse sistema que foi implantado. Então imagina o transtorno, o É um prejuízo que essa retrabalho, um mudança gerou para a prejuízo, um empresa. retrabalho, nossa, Então, significativo, né? justamente, as pessoas que resistem à mudança, né, se resistem de forma inteligente, de forma articulada, organizada, estruturada, elas são muito bem-vindas no time, porque são aqueles que vão fazer com que o gestor, né, com que a própria organização reflita sobre como efetuar aquela mudança. E um dos pontos, assim, a gente está com o tempo já no finalzinho, né? Então acho que um dos pontos que eu gostaria de trazer para a gente poder fechar a live é justamente essa questão de o papel do líder
nesse processo de mudança. Ele que dá o tom, ele que vai trazer, né, a luz, né, da realidade, da capacidade de execução das pessoas, da organização, da estrutura da empresa, a É porque forma, ele a que melhor conhece, forma de né? realizar a mudança. Ele que conhece o capital humano e ele que conhece o capital da organização. Então, o papel do líder é exatamente isso: é fazer essa junção para que a engrenagem ela rode da melhor maneira possível e para que a mudança que foi planejada, como você falou, né? A partir do momento que eu tenho aquilo que a gente comentou logo no iníciozinho da live, a partir que você tem uma mudança, você tem que planejar essa mudança. Então, a partir do momento que eu planejei essa mudança, eu tenho um capital humano e o líder, o papel dele era esse, né? Então, acho que é um pouco do que a gente quer deixar aqui. A Flash Live é exatamente para isso. A gente não vai entregar todo o conteúdo, porque o conteúdo a gente vai entregar na nossa formação, que é o importante. Aqui é só para dar aquele gostinho para as pessoas entenderem realmente o papel do líder. E cada líder tem seu papel, seja o líder comunicador, o líder inspirador, enfim, todos os tipos de liderança que a gente vai tá falando na nossa trilha de liderança, ele tem um papel. E você pode ser um pouquinho de cada. Às vezes você vai ser um pouco mais comunicador, vai ser um pouco mais inspirador, mas no final das contas, para você conseguir fazer a mudança da forma correta, tudo isso ele tem que ser planejado, tem que ser pensado e o líder tem que estar ali segurando, porque às vezes você planeja, você faz tudo, mas nada resiste ao campo de batalha, né? Então, você pode ter tido a melhor estratégia possível, mas na hora que isso é realmente colocado em xeque, é ali que o líder ele vai tirar também, apagar os incêndios necessários para a mudança ela ocorrer da melhor maneira possível, né? A única certeza que nós temos de que vai acontecer durante uma mudança é que nós enfrentaremos desafios e problemas. Não existe mudança perfeita, que tudo deu 100% certo. Desconheço. Se alguém conhece, Não. por favor, um caso, posta aí pra gente dar uma Posta pra analisada, gente, pra gente por favor. estudar, que vai ser muito bacana. E eu vou deixar aqui uma pílula, né? Uma pílula aqui, uma golden pill, uma pílula de ouro para o pessoal. Jamais cometam a falha de não envolver as pessoas, as equipes e toda a organização no processo de mudança. Quanto mais participação conseguirmos nesse processo, eu tenho certeza que todos os problemas, ou quase todos eles, serão previstos, o planejamento ele será o mais assertivo possível, a comunicação será muito mais fácil, mais fluida, porque as pessoas participaram do processo. O pior tipo de mudança que acontece numa organização é quando quase ninguém participa e você coloca, né, essa mudança Você bota a goela abaixo, para a né? organização. Isso, exato. Esse é o pior tipo de mudança que um gestor, que um executivo, que um dono de empresa pode realizar na sua organização. Bom, vamos chamar a Aline de volta, né? Aline, você chama tá acordada? ela. Cadê a Aline? Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo aí, né, de 15 minutos de conteúdo intenso. Até extrapolamos um pouquinho, mas realmente 15 minutos está puxado, né? Mas acho que é isso o objetivo aí da live. Muito, hein? Olha, se a gente fosse seguir... Se fosse seguir todo o cronograma, seriam uns 45 no mínimo. Mas eu acho que é esse o objetivo, né? Deixar aquele gostinho de quero mais. Os meninos estão de parabéns aí pela consolidação do conteúdo, ficou bem interessante e eu acho que, assim, na minha opinião, atendeu ao propósito de trazer esse conteúdo forte e intenso em pouco tempo para a gente ter aquela pílulazinha, né, sobre liderança. E eu queria agradecer a todos os que participaram, a gente teve participação com comentários também no Instagram e aqui no YouTube, e fica aqui o meu boa noite para todos vocês. Quem ainda não curtiu, por favor, curta, comente e compartilha, porque vai ficar salvo. Então, a gente também vai ter acesso aqui aos comentários pós ao vivo, tá? Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Foi um prazer enorme estar aí. Boa noite, André. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, com certeza.